Vamos continuar aí. Equação de Clapeyron, ele falou sobre a equação. Nós temos aí que ter uma relevância e entender que a pressão, o volume e a temperatura são 3 variáveis de estado. Esse termo é muito importante, eu não estou falando esse termo por falar, tá? E extremamente importante você entender que o que define o estado de um gás é justamente esses 3 caras, variáveis de estado, ok? Então, para eu saber o estado que o gás se encontra, o estado termodinâmico que esse gás se encontra, eu preciso determinar para ele a pressão, o volume e a temperatura. E, posteriormente, ok? Vocês vão entender que nós temos mais uma variável de estado, chamada entropia, ok? Então, se alguma questão aí perguntar se entropia também é uma variável de estado, sim, entropia é uma variável de estado. Professor, o que é entropia? Eu não consigo falar para você o que é entropia agora, só lá no final da segunda lei da termodinâmica, ok? Então, esperem a cena nos próximos capítulos. Ele falou também sobre a constante universal dos gases. É muito importante que vocês saibam que 0082 até mililitros/mol Kelvin está no sistema usual. É muito importante vocês verem que 8,31 joules/mol Kelvin está no sistema internacional, tá? E o mais importante, nos dois a temperatura é em Kelvin, pessoal. Então, essa temperatura é a temperatura absoluta, ok? Se por um acaso a gente usar variação de temperatura, aí sim você pode usar graus Celsius ou Kelvin, porque a variação numa escala é igual à variação na outra. Mas tendo apenas o T sem o delta, significa que é a temperatura, ou seja, temperatura absoluta. Nós temos aí o número de mols, tá? Não podemos esquecer, para algumas questões, que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Beleza? Algumas questões vão ser necessárias a gente lembrar dessa equaçãozinha aqui. Ok? Vamos pegar aquela equação de Clapeyron, equação de estado. O nome dela se chama equação de estado ou equação de Clapeyron, tá? Eu quero demonstrar algo aqui para vocês. Eu quero que vocês lembrem que o N é o número de mols e o R é a constante universal. Então, o produto de duas constantes também é uma constante, ok? Então, nós temos como variável apenas o P, o V e o T. E se são variáveis, eu vou colocá-las de um lado da equação. PV sobre T é igual a uma constante que é N vezes R. Esse lado aí é sempre uma constante. Ora, se o produto de P por V sobre a divisão de T é uma constante, então eu posso escrever essa divisão para dois estados diferentes. Daí surge a nossa famosa PVT Provotor, ok? Pressão, volume sobre temperatura é igual a pressão 1, volume 1 sobre temperatura. Eu não estou falando ainda de transformação gasosa. Quando eu trato de equação de Clapeyron, estou tratando de um estado específico. O gás não está alterando a pressão, o volume e a temperatura, ok? Aqui ele não altera a temperatura, não altera a pressão nem volume. Aí essa equação a gente usa para um estado específico. Agora aqui nós estamos tratando de uma transformação gasosa. Porém, não é nenhuma transformação do tipo isotérmica, isovolumétrica e isobárica. Não é nenhum dessas três, ok? O gás sofre uma transformação em que ele altera aí, pelo menos uma dessas variáveis de estado, mas ainda não está dentro de uma transformação isobárica, nem da isovolumétrica, nem da isotérmica, e nem da adiabática que aprenderemos aí na primeira lei da termodinâmica. Ok, pessoal? Vamos aqui para um exercício básico. Ninguém vai passar no vestibular fazendo esse exercício, mas ele é caminho para que você chegue em exercícios que caem em vestibular, ok? Lembrando, pessoal, essa matéria de transformações gasosas, gases ideais, vocês viram em química. Nós estamos partindo do pressuposto que vocês não viram, mas com certeza vocês viram, viram com qualidade, tá? E o intuito é de que
se você não aprendeu lá com o professor de Química, você consiga aprender com um dos dois professores aqui. Você está tendo aí a chance de ter aprendido com o professor de Química, ou com o professor André, ou comigo, ok? Então, nós te damos aí vários caminhos para que você aprenda essa matéria tão importante. Uma outra coisa importantíssima de se lembrar essa matéria ela é base para termodinâmica. Termodinâmica é a matéria que pelo menos a PAS 2, o PAS da UNB, há pelo menos 2 anos atrás está cobrando todo ano, ok? Então, se você quer fazer uma prova do PAS 2 bem feita, estude bem termodinâmica, estude bem óptica, ok? São dois pilares até o ano passado aí da prova do PAS. Beleza? Então vamos continuar aqui. Se 2 mols de um gás, a temperatura de 27 graus Celsius, ocupa um volume de 57,4, qual é aproximadamente a pressão desse gás? Aí ele dá a constante universal dos gases e está te pedindo a pressão, ok? Vejam que ele não falou de alteração de nenhuma variável de estado. Nenhuma delas está sofrendo alteração. E se não está sofrendo, a gente não fala de transformação gasosa. Se ele está falando de um estado específico, equação de Clapeyron, PV igual a nRT, ok? A pressão que nós queremos, o volume 57,4, número de mols 2 mols, constante universal dos gases 0,082, não vou usar a base 10 por enquanto, tá? Nessa questão não, mas nas próximas aí eu poderia transformar esse 8,2 0082 em 8,2 vezes 10 a menos 2, ok? A temperatura aí do gás é 27 graus Celsius. Lembrando que para transformar para Kelvin, pessoal, precisamos necessariamente somar 273, totalizando aí o número 300, ok? Se você fizer essa continha básica aí, você vai obter 600 vezes 0082, só um momento, 600 vezes 0082 vai dar 49,2, então a pressão será 49,2 dividido por 57,4. Pessoal, vamos supor aí que vocês não saibam fazer essa conta, tá? Suponham, né? O que a gente pode tirar de conclusão antes de terminar esse cálculo? Que necessariamente quando eu divido um número menor por um número maior, essa divisão vai dar menor do que 1. Então automaticamente a gente pode excluir aqui, vamos supor que você tivesse que chutar, né? Teoria do chute aí para vocês. Se você tivesse que chutar, você teria que descartar aí a letra C e a letra D, ok? Sobraria aí pra gente 066, 086 e 076. Porque você não iria conseguir precisar essas três aí, de qual das três você iria chutar, ok? Agora não tem jeito, tem que fazer a conta, e isso aí vai dar próximo de 0,86 atm, beleza? Lembrando, pessoal, atm é um valor de pressão fora do sistema internacional, tá? E é muito importante a gente lembrar aí das transformações de pressão. 1 vezes 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Por que eu estou colocando aqui essas transformações, essas igualdades de pressão? Porque vocês podem precisar usar em alguma questão. E precisando, tá aí essas transformações. Pessoal, não esqueçam dessas transformações. Qual das três aí está no sistema internacional? Essa aqui. Pascal, galera, é a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Beleza? Então vamos continuar aqui. Na questão da UNESP ele diz: a que temperatura se deveria elevar a certa quantidade de um gás ideal, inicialmente 300 Kelvin, para que tanto a pressão como o volume se duplicassem. Pessoal, uma questão muito importante. Agora ele já está falando de dois estados distintos. Ele está falando de transformação. E se ele fala de transformação gasosa,
necessariamente teremos que lembrar aí daquela equaçãozinha que a gente encontrou através da equação de estado, ok? Que é PVT Povotor, ok? Vamos identificar se ele falou de alguma constante, alguma variável de estado constante, não falou. Ele pergunta só que temperatura final. Então vamos anotar primeiramente os dados para que a gente não se perca. É bom que vocês façam isso em todas as questões. Beleza? Ele quer a temperatura final e a temperatura final a gente vai representar por T. A temperatura inicial aí é de 300 Kelvin. Lembrem que já está em Kelvin, tá? Não precisa transformar aí para Kelvin, já está. Ele quer duplicar a pressão, então significa que a pressão final vai ter que ser o dobro da pressão inicial. O volume final tem que ser o dobro do volume inicial. Então, esses são os dados da questão, beleza? E ele quer a temperatura final. Ótimo, temos que lembrar que isso é uma transformação gasosa, portanto, a gente vai usar PVT Povotor, P0V0 sobre T0, P vezes V sobre T. A pressão inicial aí vale P0, não sei. Volume, mesma coisa, vale V0. E a temperatura inicial vale 300 Kelvin. A pressão final vale 2P0. O volume final vale 2V0 sobre a temperatura final, que é o que nós queremos. E de cara nós podemos identificar que haverá os cortes aí das pressões e os volumes iniciais. Dessa forma, se a gente multiplicar cruzado, teremos aí uma temperatura de 1200 Kelvin, ok? Se você quisesse passar isso para Celsius, bastava subtrair por 273. Beleza, pessoal? Resposta correta aí, letra A. Vamos agora dar uma olhada para os gráficos. Os gráficos são uma parte desse conteúdo extremamente importante. Nós temos aí primeiramente a transformação isobárica, em que nós temos pressão constante. Se a gente pegar aquela equação lá do PVT Povotor, P0V0 sobre T0 igual a P vezes V sobre T. Dessa maneira a gente pode aí, se a pressão é constante, cortar e vai sobrar essa equaçãozinha aqui, ó, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Galera, o que é mais importante da equação você saber? Mais importante do que a própria equação é você entender que quando eu tenho uma grandeza embaixo e outra grandeza em cima, dessa mesma maneira aí, ó, certo? Aqui, ó, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Vejam que eu tenho o volume em cima, a temperatura embaixo. Toda vez que eu tiver essas grandezas dispostas dessa forma, é porque essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Se o volume dobra, a temperatura dobra. Se o volume cai a metade, a temperatura cai a metade. E assim por diante. Pessoal, essa é a informação de ouro. Essa é a informação que você deve gravar de transformação isobárica. Como é que eu vou gravar, professor? Bem simples. Se é transformação isobárica, pressão constante. Quais são as outras duas variáveis de estado que sobram? Volume e temperatura. Se eu tenho três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, então se a pressão é constante, eu tiro ela de cena. Sobra volume e temperatura, significa que essas duas variáveis aí são variáveis diretamente proporcionais. Uma outra informação de ouro, ela diz respeito ao próprio gráfico. Vejam que esse gráfico da isobárica, ele é um gráfico que representaria aí uma relação diretamente proporcional. Representa uma relação diretamente proporcional, porém não passa pela origem. Vocês devem ter se perguntado por que esses três pontinhos. Bom, essa não definição na origem tem a ver aí com zero absoluto. Como a gente ainda não chegou de forma oficial no zero absoluto, na temperatura 0 Kelvin, ele não é definido aí na origem, beleza? E por último, também em relação ao gráfico, não menos importante, temos que entender que se tivermos no mesmo plano cartesiano, no mesmo sistema de eixos ortogonais, pressão
sendo representado por 3 isobáricas. Então aqui eu tenho 3 gráficos de 3 isobáricas diferentes. PA lá embaixo, PB mais para cima e PC mais para cima ainda. O que eu posso dizer dessas 3 isobáricas? Quanto mais inclinada for a isobárica, menor a pressão. Então de todas aí, a maior pressão é a pressão de A. A pressão de A é maior do que a pressão de B e a pressão de B é maior do que a de C. Pessoal, essas informações que eu dei aqui, todas são muito importantes. E a mais básica de todas é essa aqui, do volume e da temperatura, beleza? São grandezas diretamente proporcionais. Mas todas as informações que eu falei aqui são informações que é preciso você saber, é preciso você estar aí bem afiado, porque quando chegar em termodinâmica, a base da termodinâmica é você saber essas coisas aqui para analisar gráficos lá na frente, ok? Vamos aí pular para a próxima transformação gasosa. A próxima transformação gasosa é a isovolumétrica. Por causa do nosso tempo aí, pessoal, está chegando próximo dos 20 minutos de gravação. Eu vou finalizar esse vídeo e no próximo vídeo a gente continua aí com transformação isovolumétrica. Valeu, até o próximo vídeo.